Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje a gente tá aqui pra analisar o quarto episódio da segunda temporada de La Casa de Papel. E pra você que tá caindo aqui de paraquedas e não sabe o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo análise de episódio a episódio de Casa de Papel. Esse é o projeto La Casa de Papel e segura que vem teoria boa por aí. É isso, nós somos os malucos de La Casa de Papel com teoria, análise, então já se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nada. Deixa aquele like que ajuda demais, gente, e compartilha com seus amigos que fazem parte da resistência, não é mesmo? Exatamente. Não esquece, tem link do Telegram aqui, do grupo da Casa de Papel. A gente tem grupo do Telegram maravilhoso. E lá no Instagram, onde a gente divulga fotos vazadas das gravações, faz live, teorias e isso, gente, tá tudo na descrição. A gente chegou já na segunda temporada, episódio 4, que vai começar exatamente do ponto onde o episódio anterior parou. Que quem não assistiu, eu vou deixar aqui no card, perderam minha linda interpretação de Nairobi, entendeu? Com o IPSL matriarcado, porque essa cena mesmo que começa o episódio, né? É icônica, né? Essa cena virou camiseta, virou meme, virou tudo. Virou tudo. Por quê? Porque Nairobi é uma rainha e merece, não é mesmo? Exatamente. Então ela derruba o Berlim, né? Quando ele tá falando com o professor e anuncia, ela simplesmente anuncia, professor, começou o matriarcado. Ó, tô aqui, tá? Isso. Tô no comando agora. E a gente escuta mesmo uma narração da Tóquio, que vai ser, ela tá presa, né? Ela tá sendo deslocada até a prisão e ela fala que a Nairobi naquele momento era a única com a coragem necessária do grupo. Exatamente. Certo? Eu acho que tava precisando, né? Precisava demais. Então precisava, a Nairobi precisava tomar o controle porque tava uma bagunça. Tanto é que a gente vê depois a Nairobi contando tudo que tá acontecendo lá pro professor. Ela né? fala, olha, porque o professor fala, mas gente! Tá. E ela Caramba, fala, o que tá acontecendo aí? rolou uma roleta russa com o Berlim amarrado numa cadeira, e aí ele expulsou a Tóquio, entregou ela pra polícia, o Rio desertou, né, ele quis ir embora, e aí o Berlim deu um jeito e tava prestes a executar o Rio. O Helsinki também... Aí ele, peraí, o Helsinki asfixiou o Oslo, tá? Tipo, seu dia não tá mal o suficiente... O Helsinki asfixiou o Oslo. E aí, gente, também não é fácil ser professor, porque ele vai escutando aquilo e eu fico ele com só, tipo, pena. Eu fiquei fora por algumas horinhas. Deu umas coisas erradas aí, gente, mas aí também tá de parabéns dentro da Casa da Moeda, né? Nossa. Que isso? E aí ela vai falando, aqui dentro tá um desastre, então eu dei um jeito, eu assumi o controle até tudo se normalizar, certo? Aí o Denver vai perguntar, mas o professor, aliás, o que você tava fazendo lá com a polícia? Né? Então, ele falou que ele foi na casa de Toledo porque fazia parte do plano. Ele tava consertando coisa, né? É parte do plano, consertando coisa ao mesmo tempo, por quê? Não, tudo bem, fazia parte do plano a polícia estar lá. Mas ele tá lá junto não fazia tanto assim, Exato. Né, ele tava... É aquilo, ele teve que improvisar muito, sabemos, né? A questão é que eles vão informar pra gente que já é segunda-feira, 9 horas da noite, se passaram 83 horas de atraco. E aí, o professor vai falar que também tá com alguns problemas, então não tá muito melhor lá fora do que tá dentro da Casa da Moeda. E a Nairobi fala, faz os seus rolê aí, eu faço meus rolê aqui, e é isso. E a Tóquio até narra falando que nesse momento, o maior problema do professor era o Angel, porque o Angel descobriu o professor. Certo? Exatamente, ele até fala que se ele acordar, aí o bicho vai pegar. O professor tá morrendo de medo que o Angel acorde e fale, Raquel, eu te falei, eu te disse, exato. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. E aí a Nairobi passa a ligação da polícia pro professor pra ele conversar com a Raquel, né? E a Raquel já chega detonando, que já chega e fala, posso te chamar de professor, de Sérgio ou de senhor Marquina? Sim, a Tóquio revelou a identidade do professor, né, pra ela, e o professor fica chocado com aquilo e ele fala, sempre pra você eu serei o professor. Assim como eu te conheci, vou sempre lembrar da inspetora Murilho. Mas eu acho fofinho isso dele falar, pra você sempre você é o professor, né? E ele faz umas perguntas bem discretas pra ela e acaba revelando que aquela é a primeira vez no mundo do crime pra ele. Então ele sempre vai lembrar. E o que a Raquel fala? Ela fala, você é um entusiasta. Quando você sair da cadeia, a gente vai precisar de pessoas assim, porque esse país viu... E aí eu sinto a crítica social, mais uma vez, de La Casa de Papel. A própria inspetora Raquel Murilho tá... Ela sabe dos problemas que tem, né? O mundo tem problemas e ela fala que o mundo
precisa de pessoas assim. Entusiastas. Exato. No fundo, precisa mesmo, Raquel. Precisa você tá mesmo. sendo irônica, mas precisa mesmo, né? Uhum. E aí ela começa a falar sobre a Tóquio. Ela fala, e aí, vocês soltaram a Tóquio? O que foi? O que aconteceu, E aí, gente? O que aconteceu lá? O que tá acontecendo lá? E aí ele fala que é só porque tinha umas discordâncias rolando lá dentro e tal. Ele não pode entregar o ouro. Lógico que não. Nunca. E aí ela fala, ó, minha filha, a Tóquio vai ser presa. Eles até conversam sobre a prisão preventiva, 72 horas que a Tóquio tinha. E ela fala, não, a Tóquio não quis se ajudar, então eu mandei ela direto pra prisão. E aí a Raquel liga pro Salva, depois que encerrou a ligação com o professor, na hora liga pro Salva. Ou seja, ele desliga a inspetora e Raquel. Fone não, aqui, celular. E aí... Eu não sei como esse homem não confunde. Fala, inspetora Murilo, Oi, não, inspetora digo, Murilo. Raquel. Quer dizer, Raquel... Nossa, é mesmo, né? Facinho. Se fosse eu, não gente. sirvo pra isso, não. Se fosse Nossa. eu. Nossa. Alô, inspetor, é o professor? Digo, é o Salva. Eu ia errar tudo, gente. Não, ixi. Eu não tenho coordenação. pra Oi, esse plano. Salva. Não, porque imagina, pode me chamar de professor. Digo. Digo, é, meu Chaves. Então, e aí a Raquel fala assim, e você precisa de uma enfermeira. Você tá muito machucado, bebê. Não sei o quê. Eu cuido de você. Aí o Salva fala assim, eu tô achando que essa proposta aí, né, tem alguma coisa. Aí ela fala, não, eu adoraria cuidar de você, mas tem que ser em casa, porque faz tempo que eu não vejo minha filha. Eu tenho filha, eu tenho mãe, eu tenho o Exato. combo completo. Ela tá muito saidinha, não tá parando em casa, né? Mas aí ele fala, eu adoraria que esse plano fosse pra essa noite. Não tem plano melhor pra ser. Fala de novo. Nossa, ficou tudo confuso, né? Caramba, o que eu falei? Não seja burro! E aí ele fala, né? Não vejo como melhorar minha noite. Exato. A gente escuta até uma narração da Tóquio que o professor calculou tudo, mas tava todo mundo estragando o plano dele. E naquele momento os braços da Raquel pareciam um porto seguro que ele tanto precisava. E é verdade, né, gente? É verdade. Ele é o porto seguro dela, porque quando tá dando tudo errado na tenda da polícia, ela vai até ele sem saber que verdade. ele é a razão dos problemas Nossa, é dela. mesmo, né? É verdade. E E vice-versa. ele encontrou na principal adversária dele o porto seguro dele. E aí a gente vê o Rio chegando lá com os outros reféns e o Helsinki chegando assim, agora você é refém. E larga ele lá. Por tudo que o Rio fez, ele é inserido junto com os outros reféns. Ele traiu o grupo, né, gente? Exatamente. E aí ele começa a desabafar com a Alison, que já é best friend. Daí ele fala, olha, eles entregaram a Tóquio, e aí eu fiquei louca, eu queria ir embora, não sei o que. Ele conta tudo e fala, quase me mataram. A Alison começa a abraçar ele, e quando a Mercedes, que é a professora da Alison, começa a ficar desesperada, o Arthur fala, não. Deixa. Deixa, tive um plano. Pode ser interessante. O Arthur, oportunista, desgraçado, Exato. safado. O Renan nunca consegue. Me empolguei. O Renan adora o Arthur, gente. Quem não percebeu. Brinde para Arturo. E aí, gente, o Arthur vai fazer o que ele sabe fazer melhor. Que é fazer aqueles discursos pra inflamar as pessoas do tipo, eles roubaram nossa Pensei que dignidade. você dizer ser desgraçado. Também. Mas ele fala, eles roubaram nossa dignidade, a gente tá aqui pra incentivar agora, tem o Rio aqui, a gente vai dar um jeito de escapar. E começa a bolar aqueles planos que são assim. Que ele bola o plano, mas ele não faz, né? Exato. Que manda os outros. Por quê? Porque o Rio acaba dando a ideia pra ele. Porque ele fala, a gente tem que escapar. E o Rio fala, a gente pode trocar as armas. Então, assim, a gente pega uma arma falsa e troca por uma arma verdadeira. E aí, eles vão estar com uma arma falsa e um de vocês vai estar armado. A gente vai conseguir escapar. Porque agora o Rio é um dos reféns, certo? Exatamente. Então, Primeiro, eu acho que não deviam colocar o Rio na mesma sala dos reféns. isso não foi muito esperto. Mas a questão eu acho que eles nunca esperariam isso do Rio. A gente tem que lembrar que o menino Rio é muito novo. Ele tá muito desestruturado. Ele viu os pais dele falando aquilo dele. Não, imagina, é uma bomba de sentimento que ele tá ali. A que Tóquio não tá tem na mão como. da polícia, ele acha na cabeça dele que a Tóquio já era, vai passar o resto da vida encarcerada, ele perdeu o grande amor da vida dele, ele perdeu os pais, ele vai perder a liberdade dele porque tá dando tudo errado. Então, assim, eu até entendo o Rio, apesar de ficar, Rio. Mas eu acho que o problema mesmo foi eles colocarem o Rio junto com os reféns. Também acho. Eles podiam ter, Pensado. pensado um pouquinho mais. Tem tanta sala, o lugar é grande.
Não é que nem nossa casa, não. Tem pouco lugar, pouca opção, não. É isso, gente. Mas tudo bem, corta pra casa da Raquel, inclusive. Ela tá lá chegando, vendo a filhinha. E o Salva tá junto, todo sem graça. Todo sem graça. Aquele jeitinho, eu acho muito legal o jeito dele. Ele é todo tímido, assim, ao mesmo tempo ele é um crânio, ele é um... Eu tenho a impressão que o professor... Você tá com crush? Tô. É um crush. Tô. Um crush. Nem Não, o Renan resistiu aos O que eu posso encantos. fazer? O que eu posso fazer? Que lata, né? Que lata. Enfim, e aí... É muito fofinho que a Laurinha ela começa a dar oi pra ele, perguntar se eles estão namorando e o professor... E eles vão, assim, tipo... Parece duas sim, crianças. Né? Não, eu acho legal que ele fala sim, né, Raquel? Certo? Acho, né? Acho que Raquel, sim. Sim. E é muito fofo, sabe? É muito fofinha essa cena. E até a Raquel fala pra mãe dela, né? Sim, vamos jantar e ele vai dormir aqui. Uhum. Não vi jantar nenhum, eles ficam lá tomando aquele vinho e a Raquel perguntando: você bateu mesmo no Albertão? Ela quer saber se ele bateu no Albertão. Bati, Raquel, bati. E ele, tipo, todo desconcertado, assim, falou, não, é porque me subiu a cabeça, eu vi ele e fiquei pensando no que ele encostou a mão em você e eu perdi o controle. E aí mas eu não gosto de brigar e blá, blá, blá. A Raquel fala, sabe de uma coisa? Eu devia ter feito isso. Eu devia ter acertado a mão na cara do Albertão por tudo que ele fez, tá? E ela fala, mesmo que isso seja politicamente incorreto. E é nesse momento que ele fala, às vezes o politicamente incorreto é a única opção. Eu digo isso por experiência própria. E aí a gente tem que pensar, porque vai vir uma cena de beijo e pegação maravilhosa, de sequel. Sim. Mas na mensagem que ele tá passando, ele tá falando, Raquel, eu tentei de outro jeito. Mas às vezes, só o que é politicamente incorreto consegue ser uma afronta pro sistema. Exato. O sistema é incorreto. Exato. Ele não é politicamente incorreto, mas ele é incorreto. Exato. E pra você combatê-lo, não é? Mas enfim, a gente vai ver lá a Nairobi e o Denver na Casa da Moeda, levando os reféns pra trabalhar e tudo mais. E a Nairobi, nesse momento, ela vai afirmar a liderança dela, falando que ela não mentiu. Exatamente, ela falou, eu garanto pra vocês que eu não menti pra ninguém. Então vamos lá, empacotar, vamos lá, sem descanso, bora. Porque o Rio desmentiu tudo que eles tinham feito, né, nos episódios passados que a gente já analisou aqui. Então a Nairobi tenta colocar um senso de ordem lá dentro, certo? O Berlim tá se recuperando, porque como diz o Helsinki, a Nairobi tem a mão muito pesada pra uma mulher. É muito bom. E aí há uma informação importante. Quando a Nairobi vai falar com o Berlim e falar, você tá do meu lado? Porque agora eu que mando aqui. E ele vira e fala, sim, Nairobi, eu tolero o seu golpe de Estado. Eu estou com você até o fim. E essa promessa do Berlim vai ser cumprida. O Berlim é qualquer coisa, menos um cara que falta com a palavra. A palavra Isso dele aí. vai ser, eu estou com você, Nairobi. Ele tem um até o senso fim. de honra muito grande, Exato. né? Aquela coisa de, tipo, que nem aquela história da polícia espalhar boatos falsos dele, mexeu muito com ele também. Exato. Porque ele tem esse senso de, não, minha honra é tudo. Nós vamos chegar lá. E aí depois ele fala uma coisa super machista, falando que ele tava servindo uma deusa como a Nairobi. Enfim, né, gente? Ele tá indo Berlim, bem. né? Ainda é o Berlim. Ainda é o Berlim. Não dá pra passar pano todo dia. Eu tento. O que eu já comprei de pano pra passar pra esse homem, mas é muito difícil. Não dá. Certo? Aí os reféns estão lá fazendo o plano e o Arthur fala, quem que a gente vai atacar? O Denver, porque ele é o mais bobo. E aí eles escolhem quem? A pobre da Mônica pra trocar as armas, enquanto ela tá trocando os curativos. É óbvio que foi uma questão pessoal, né? Só um parênteses aí, né, Arthur? Foi pessoal esse negócio, não é porque ele é o mais tonto, não. Não, é totalmente pessoal. E mais uma vez, né, gente? Ele bola o plano e quem se ferra é a Mônica tentando trocar as armas. Exatamente, porque ele vai até a sala pegar a arma falsa. Só que é a Mônica que troca pela verdadeira. E se o Denver pega ela? Exato. E ele joga na cara dela que ela dormiu com o Denver e tudo mais. Então ele... Arthur sendo Arthur, né? Exato. A Nairobi vai perguntar pro Berlim, né, o que é o plano Chernobyl. A gente comentou, né, desse plano. E o Berlim acaba contando o que é o plano Chernobyl. Exato. O que é, agora, Renan? O que agora é, Renan? ele fala. Por quê? Porque agora não tem nenhuma doida querendo executar. Ela só quer saber o porquê. Porque se tivesse alguém querendo executar o plano Chernobyl, acho que ele não diria do mesmo jeito. Mas Ela é aí a ele líder. acaba...
E também tem isso, o Berlim aceitou ele ela aceitou. como líder. Então, se ela é a líder e manda ele contar, ele segue o código. Mas eu também acho que tem a ver com ser a Nairobi e não a Tóquio. Porque a Nairobi, ela tá firme no plano. Ela não vai fazer nenhuma besteira. O que vocês acham? E ela Deixa ainda aí tá nos confiando comentários. no professor. Sim. Entendeu? Agora a Tóquio não. Mas o plano Chernobyl é soltar uns balões cheios de dinheiro e aí atirar nos balões pra eles estourarem e a grana cair pra galera. É o que a gente viu já, mas não com dirigível. Eles fariam isso com balões. Sim, a gente vê com dirigíveis lá na parte 3, certo? E aí, no meio do caos, eles fugiriam, eles dariam Exato. o dinheiro pro povo, certo? Exatamente. A gente vai falar mais sobre esse plano de Chernobyl em teorias, então fiquem ligados. Sim, e aí ele até comenta que o professor é um idealista e tem coisa que vale muito mais, a mensagem vale muito mais do que o dinheiro. Exato. É aquilo que a gente tava falando, politicamente incorreto, que o professor acabou de falar pra Raquel. É a mensagem. Exatamente. Se desse tudo errado, eles sairiam sem dinheiro, mas a mensagem ia estar entregue. Ai, que lindo! Então, Ai, que lindo! Professor, Tem né? como não ter um Professor, crush né? nesse homem, gente? Não Professor. tem como ter. Renan está apaixonado. Tô. Enfim, o Arturo, que é o oposto do professor, sai engatinhando no meio da Casa da Moeda, certo? É o oposto do professor, que É o maravilhoso. oposto em todos os Muito sentidos, bom. nossa. Perfeito. E aí, ele entra na salinha, sabe, pra poder pegar a arma falsa. Só que nisso, a Nairobi chama o Sr. Torres, que é o nosso sequestrado do mês, como ela mesma disse, Exato. e fala, vamos dobrar a produção? E aí ele vai fazer uns cálculos, né? É, ele dos até- riscos. Ele e fala tudo assim, mais. até dá, mas se a gente encavalar a máquina, Já aí é. a gente vai demorar horas pra voltar à produção. Aí ela fala, então faz uns cálculos lá e vê o quanto a gente pode acelerar. Mas quando ele vai fazer os cálculos, ele encontra quem? O idiota do Arturo lá agachado, ele ainda fala, "Ô, Arthur, eu vi que você catou as armas falsas, você deixou tudo aberto." Sabe, assim? Nossa, não, e olha só que ridículo. O Arturo fala pra ele levantar e disfarçar. E o Sr. Torres vira e fala, olha, eu vou ter que te entregar, porque se descobrem que você fez isso e eu te vi, eu vou junto. E aí ele aponta uma arma de mentira e o Sr. Torres fala, meu, eu sei que essa arma é falsa. É muito triste, porque depois dele apontar essa arma de mentira, ele ameaça o Sr. Torres pelo trabalho. Ele fala, olha, quando tudo isso acabar, você vai voltar pra esse seu trabalho ridículo. Ele menospreza o trabalho do Sr. Torres. É por isso que a Nairobi foi a melhor chefe que o Sr. Torres já teve. Entendeu? Exatamente. E ele fala, eu vou fazer sua vida um inferno. E Não, ele fala que vai demitir o cara. E ele exato. ainda fala, joga na cara que ele tem 3 filhas e 2 estão desempregadas há 7 anos. nossa, Pois você é. pegou bem as datas, né, Renan? Parabéns, que é isso? Sou pós-graduado em Mas de papel. mostrando também a situação, né? Exato, que a situação tá ruim. Então, isso que eu acho interessante, porque é o tempo todo eles mostrando que a situação do país tá ruim, que tipo, não tá a mil maravilhas, não, e que todo mundo ali tá se ferrando um pouco. Exato. E aí o Sr. Torres acaba concordando, né, por medo de perder o emprego, o sustento da família dele, e não entrega o Arthur, só volta lá e avisa a Nairobi que dá pra aumentar a produção em 2 milhões por hora. E a Nairobi fala, vamos então, porque comigo no comando o negócio vai dar bom. Exatamente. E dá bom mesmo, né? Dá Pelo amor bom de mesmo. Deus. Sim. Ah, é o que eu te falei. Precisava. A Nara precisava estar ali agora. Agora, gente, alerta de cena a sequel. Vocês estão prontos? Porque eu não estava pronta pra essa cena, que são os dois acordando juntinho. E quando o professor tá assim, meio quietão, ela fala, você tá preocupado? E ele fala, não, é que eu tive a melhor noite da minha vida. Não tenho estrutura para este casal. E aí ele fala, só que eu não tinha antecipado isso, eu não tinha calculado isso, sabe? E a Raquel até acha graça, ela fala, não precisa me conquistar, você já me conquistou. E ele fala, não, tô falando sério. E ele conta de como ele realmente calcula tudo na vida dele. E aí ele acaba contando o plano pra ela, só que utilizando outras palavras. Exato. Ele dá o exemplo da cidra. Então, ao invés dele falar do assalto, ele coloca a cidra no lugar. Exato. Então ele fala que ele estudou por anos, que ele estudou a acidez, que ele estudou a fermentação, que ele Calculou tudo. calculou cada reação que cada ingrediente podia ter lá dentro.
Aí ele fala que uma maçã podre pode estragar um barril inteiro. Exato. Ele começa a contar, ele fala Ele também... fala até que foi o sonho era do pai dele, da Era Cidra. do pai dele, então exatamente. ele conta a história do assalto trocando pela Cidra. E aí... Genial, que ele consegue se abrir sem se expor. E aí a Raquel fala uma coisa também genial. Ela fala, por que você não faz então metade ou metade da metade e depois segue os seus próprios sonhos? E aí que ele começa a pensar e fala, então vamos ao Caribe? Porque o sonho dele agora é a Raquel. É. Então ele precisa terminar aquilo. Talvez não com tudo aquilo, tudo que ele planejou, mas levar a Raquel. Seguir os próprios sonhos dele, deixar o pai pra trás, enterrar aquilo e seguir. E aí eu acho muito, muito fofo que ele fala, eu não quero que isso acabe, eu não quero ignorar essa vontade que eu tô de me sentir vivo. E ela fala, mas eu tenho uma filha e uma mãe, você vai cruzar o oceano com uma filha, uma mãe E uma avó. e uma avó. E falou, meu Deus do céu. Então, nessa hora, a Raquel fica tão chocada que ela se emociona, porque eu acho que ela nunca teve isso, né? Nunca teve Com aquele isso, Serjão, tonto aquele daquele homem espetacular. Albertão. É isso, gente. Albertão, Serjão, né, gente? Enfim, os dois quase choram. É lindo, é lindo. Só que isso, minha filha, a Raquel ela levanta e fala, então vamos. Ela entra na tenda e fala, nós vamos resolver isso aqui em 24 horas. Quase que ela fala, porque eu vou pro Caribe com o Serjão. Vocês entenderam? Caribe claro. com o Serjão, eu não tenho... Soares, vem, não tenho tempo hoje. Aliás, você reparou que ela tava mais animada depois disso? Mas quem não estaria, E o né, professor gente? também. Chega assim, Muito. beleza, Nairobi, é isso, vamos Nairobi. fazer e tal, beleza. Vamos liberar o refém, Nairobi. Bora. Vamos soltar os reféns. É uma produtividade que eu não sei nem te dizer. Então, aí vem o plano Camarões. Camarões. Exatamente. Cameru, ele plano Cameru. Plano Cameru. Prof liga pra Raquel e fala, pra inspetora, melhor dizendo, e fala, eu vou liberar 11 reféns, tá? Mas eu quero um jornalista e uma câmera lá dentro. E aí quando ela fala, eu vou pensar, ele fala, tá, pensa, só que lembra Que eu tô gravando conversa. E se você. Você não vai demorar soltar muito- refém? Você não vai soltar refém, Raquel? Você lembra o que aconteceu da última vez que você negou de soltar refém, né? Então. E aí tem o flashback exatamente do professor explicando pro pessoal lá na casa de Toledo o que é o plano Cameru, plano Camarões. Ele fala, numa partida de futebol entre Brasil e Camarões, quem ganha, Renan? Brasil, né? Mas pra quem você torce se você não for brasileiro? É, Camarões. Por quê? Porque você sempre tá do lado do mais fraco. E é isso, a gente vai Esse é o ponto. Você sempre tá torcendo pra aquele que não tem tanta chance de ganhar. porque a gente gosta, porque a gente, né, tem uma vida tão difícil que quando a gente vê alguém também com uma vida difícil se dando bem, a gente se identifica. Isso é o plano Camarões. E esse é o que ele precisa pra opinião pública ficar do lado dos atracadores. Então, por isso que ele quer repórter. E é por isso que a Nairobi começa a ver quem que vai fazer entrevista lá dentro. O Rio, que todo mundo já conhece o rosto, porque teve a identidade revelada, falou, não conte comigo pra nada. O Helsinki não é uma boa ideia. O Denver não é uma boa ideia também. E ela fala, então vou eu de máscara. Aí o Berlim só dá risada. Tipo, de máscara. Porque a gente é o quê agora? A gente é terrorista? A gente é uma organização de terrorista? Ele fala, eles precisam ver os nossos olhos, a dor, o sentimento, a pena. E aí a Até o Nairobi... Helsinki vira e fala, eu voto pelo Berlim. O Berlim é um bom ator, né? Ele atua bem, o Helsinki fala, né? Porque a Nairobi fala, mas você ter dor e pena, você nunca teve isso na vida. E aí o Helsinki fala, esse cara sabe interpretar. E se tem uma coisa aqui, Pedro Alonso e Berlim têm em comum eles sabem interpretar, não é mesmo? Verdade. Ao mesmo tempo, na polícia, a Raquel tá alinhando todas as coisas para o plano que eles vão fazer, a armadilha para pegar o cara que tá lá fora, né, ajudando os atracadores, dentro do hospital. Ela fala, se a gente disser que o Ángel saiu do coma, esse cara vai vir atrás, porque o Ángel descobriu quem é esse cara. Exato. E genial esse plano. Genial! Só que é o professor. A Raquel ainda fala, ela acredita que esse cara que tá fora, esse informante, foi responsável pelo acidente do Ángel. E toda a polícia fala, não, Raquel, você tá viajando. Mas ela se mantém firme e fala, essa entrevista é só uma distração. Exatamente. Ela pede 20 homens pra fazer esse... Ela pede não, né? Ela consegue 20 homens, porque eles ficam negociando lá e os caras não querem deixar, porque acho que eles não estão botando muita fé nesse Eles plano. nunca botam fé na pobre da Raquel. Pois é. Não é fácil ser Raquel. Não é fácil. Mas ela consegue 20 homens pra pôr esse plano em prática. Lá na Casa da Moeda, o Denver chama a Mônica lá pra trocar o curativo e ela vai.
Quando ela vai tirar o macacão, ela pede pra ele se virar, já que eles não estão mais juntos, e consegue fazer a troca das armas. Tadinho, dá certo? dó dessa parte, porque os dois estão muito tristes de não estarem juntos, né? Dá muita dó. E aí ela Dá vontade de entrar na TV e falar, gente, fiquem juntos logo. dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha aqui, faz Dá uma abraço paz. e fala que se ama. Coisa de mãe, né? Tipo, dá abraço e fala que se ama. Minha mãe fazia isso sempre com meu irmão. Não dá esse desgosto pra sua mãe. Mas enfim, aí o que acontece? Ela leva a arma pro idiota do Arturo, que ainda manda eles catarem dinheiro, enfiar dentro do macacão e ir embora. Certo? Nossa, o Arthur roubando da própria fábrica. É muito idiota mesmo. É isso. Enquanto isso, a repórter e um câmera estão entrando lá na Casa da Moeda pra poder fazer a entrevista com o Berlim, né? Olha, e se tem uma coisa que o Berlim é educado, cheio de classe, ele recebe todo mundo muito bem, com educação. E aí ele fala que chegou um momento decisivo, que eles estão perdidos lá dentro, que a rendição tá muito próxima e tudo mais. Então eles vão começar a colaborar e entregar os reféns pra ajudar na rendição deles. E a cara da Raquel só assim, tipo... A Raquel tá "Olha só, assistindo acho que eu aquilo." ganhei. Aliás, o mundo tá assistindo aquilo porque é uma coisa inédita. Exato, Né? até a âncora ali do jornal fala que as ruas estão vazias, né? Porque tá todo mundo com a cara na TV. Eu também estaria. Eu também. Eu já tô com a cara na TV assistindo a série. Imagina se fosse real é. isso daí. E o Berlim mostra os reféns que vão ser liberados. Lembrando que esses reféns, eles não escolheram o dinheiro, eles escolheram a liberdade, tinham ficado trancadinhos lá, lembra? Exato. Tipo, uma pequena desonestidade. Eles não ouviram o que o Rio disse. Porque se eles tivessem escutado, estavam perdidos. Porque eles escutaram que eles não vão fugir pelo túnel que eles estão cavando Ou principal. seja, eles podem liberar esses reféns porque eles não ouviram o plano boa. verdadeiro que o Rio contou. Exatamente. Muito esperto, então eles mostram os reféns e o Berlim começa a agradecer os reféns pela coragem, passa a mão na barriga da mulher grávida, cumprimenta Então, um. É muito boa essa parte. Isso é muito... Meu, o Berlim começa a tratar os reféns. Aliás, né? O Berlim, ele sempre foi muito educado. Isso aí a gente não pode dizer que ele não era, né? Com os reféns. Mas ele começa a tratar assim, e o cara filmando e tal. E ele começa a comover a galera ali. E aí ele mostra logo depois o corpo do Oslo. Até a repórter coloca a mão aqui e fala, realmente, ele tá morto, né? E ele fala, não, nós estamos sendo espancados aqui. Os reféns que mataram o Oslo, os reféns que escaparam, acabaram provocando a morte do Oslo. E, assim, ele é um ladrão, mas pra gente ele era um companheiro, um amigo, sabe? E aí a repórter fala, mas vocês estão dispostos a se sacrificar? Ele fala, você não tá entendendo. E aí tá a jogada. Aí tá a jogada, ele fala, nós somos pessoas simples. A gente sofre, a gente tava passando necessidade. Dificuldades, situações extremas, a gente precisava fazer alguma coisa. E ele até fala, doenças terminais, não é? E ele fala, a gente precisava deixar algo para as nossas famílias. Olha que forma de criar conexão, porque a gente mesmo, a gente que trabalha, não quer fazer isso também, a gente não quer, sabe, deixar algo para as pessoas que a gente ama. Exato, e aí você vê que isso não tá muito longe mesmo, que o Berlim não tá falando tanta besteira. Por quê? Porque a hora que o Arturo fala com o Sr. Torres daquele jeito, mostra que tipo de pessoa tá no poder, que tipo de pessoa é o diretor da Casa da Moeda e que pessoa tá trabalhando e sendo humilhado por essas pessoas que estão no poder. Exato. Entendeu? E precisava disso? Não precisava. Quantas pessoas estão aí do outro lado e já sofreram isso no trabalho? E aí, mais do que isso, ele confessa que ele tem a miopatia de Helmer. E ele fala, a polícia sabia disso. E ela usou tudo isso pra fazer calúnias ao meu respeito. Eu sou ladrão? Sim. Já assaltei muita coisa. Mas eu nunca vendi uma pessoa, eu nunca vendi uma mulher, eu nunca aliciei menores, eu nunca fiz nada disso. Isso é uma desonra pro nome da minha família. Me caluniar, sim, eu tenho o direito de morrer em paz. Nossa, e ele com lágrima nos olhos falando isso. E a galera, sim. E, aliás, um detalhe que a Raquel, ela começa a tipo, meio que olhar pra baixo, assim, como, tipo, realmente a gente fez... O que a gente fez foi muito, muito zoado, né? E o Berlim fala no final que a polícia mente. Ele joga essa informação e a Raquel fica com uma cara porque ela sabe que é verdade.
Exato, isso que eu achei interessante, porque a Raquel, ela conhece, ela sabe o que acontece lá dentro mais do que o povo. Então ela sabe que é verdade, que o que ele tá falando não é nenhuma besteira. Aliás, o final desse episódio é mais uma vez a polícia implantando uma informação falsa na mídia. Eles vão falar que o Ángel, o subinspetor, saiu do coma, na forma de trazer aí, né, montar uma armadilha pro professor. O professor escuta e vai ligar pra Nairobi e tudo mais, fala, Nairobi, conversa com o Rio, fala que eu vou dar um jeito de salvar a Tóquio, porque eu preciso de vocês unidos aí dentro. E me passa o Berlim no telefone. Exato. E aí, olha só que interessante. O professor, antes de tomar uma decisão, foi conversar com Berlim. A gente tem que lembrar que o plano do Banco da Espanha foi do Berlim. Exato. Entendeu? E aí o professor foi ajudar ele, o professor é um gênio e o Berlim sabe disso. E o Berlim precisa disso. Só que o professor também reconhece a genialidade do Berlim. A gente esquece às vezes que o Berlim é gênio também, porque quando o professor falou, o Ángel saiu do coma. Aí ele vira e fala, isso aí tem cara de ser notícia falsa da polícia. Exato, na hora ele fala, na hora. 99% de chance disso ser falso. Olha a inteligência, a perspicácia do Berlim. O professor fala 90% de chance de ser uma armadilha e o Berlim ainda fala 99% de chance. E aí o professor fala, e aquele 1%? Por isso... Vamos deixar na sorte? Não. No azar? Eu tenho que dar um jeito. E ele fala como espantar, né? Como passar pela cavalaria. E aí ele pensa, com o jogo de xadrez dele, Exato, deixando o gâmbito da rainha. O gâmbito do professor. O gâmbito do professor. Fazendo a cavalaria fugir. E aí ele vai traçar o plano que a gente vai ver na análise do próximo episódio. Exato. Eu só queria fazer uma observação aqui, que quando o Berlim fala pra repórter que eles querem deixar algo pra família, eu fiquei pensando se ele realmente não teria um filho perdido com quem ele queria deixar tudo isso. Só que no próximo episódio a gente vai ver, eu já vou dar um mini spoiler, que ele fala pra Ariadna que ela pode ficar com tudo aquilo. Se o Berlim tem um filho, ele não vai deixar nada pra ele. A gente já comentou aqui como provavelmente ele deve ter esse filho, né? Já falamos sobre isso aqui nas análises de episódio. E isso me lembrou a teoria que a gente fez do Berlim e da Tatiana. Porque se o filho dele fez algo que foi suficiente pra ele deixar fora do testamento, pode ter relação com essa teoria. Então vou deixar aqui no card pra vocês assistirem como tudo vai se entrelaçando e parece estar aí se formando o final, né? Exatamente. As teorias do final. Muito bom. É isso, gente. Então deixa aí as teorias de vocês. Se você ainda não assistiu, não deixou sua teoria, também deixa nesse vídeo do Berlim e da Tatiana. E a gente volta com mais uma análise de episódio. Exatamente. Agora com 2 vídeos por semana, então se inscreve pra não perder. Faltou o quê, Renan? Faltou o like. É isso, gente. Faltou... Pensei que eu tinha esquecido alguma coisa de falar. Eu falei tudo. Esqueci nada, não. O like, que é muito importante pra ajudar, tá bom, gente? É isso. Até a próxima análise ou próxima teoria. A gente se vê por aqui. Um beijo. Tchau.